E oi pessoal, e bora para mais um vídeo? Hoje eu venho compartilhar um mini curso de bolos no pote. E nesse conteúdo eu vou compartilhar uma massa fofinha, econômica, ideal para os bolos no pote. E vamos ter 4 recheios que fazem bastante sucesso em bolo no pote. E com ele eu consigo várias combinações, aumentando aí a minha produção e também facilitando muito. E esse vídeo está completo para vocês, como eu falei, vai ser desde a massa, caldas, uma para você também conseguir aumentar a validade do seu bolo no pote. E vamos ter o recheio de creme trufado de leite ninho, com ele vou trazer várias possibilidades de sabores, é claro que não pode faltar leite ninho com Nutella. Mousse de maracujá com um toque especial, que eu te garanto que você vai ter muitos clientes com essa receita, porque fica divino. Cocada cremosa e também o recheio de laca, com várias combinações também, até mesmo o laca Oreo. E vou compartilhar a precificação de cada bolo para esse conteúdo ficar completo. E se você estava à procura de um fácil venda com boa aceitação, já achou, pode apostar em bolo no pote. Se você der um toque especial e fazer com muito capricho, te garanto que você tem venda o ano inteiro. E aqui eu vou compartilhar justamente isso com vocês. Então, bora pro vídeo? Vamos começar pela massa e para isso eu vou utilizar 6 ovos, eles estão inteiros e em temperatura ambiente para assim a minha massa desenvolver melhor. E ela eu vou preparar na batedeira planetária, mas se você não tiver, não tem problema, na batedeira de mão também dá certo. Aí você aumenta só o tempo de batimento dos ovos e o açúcar. E nele eu vou acrescentar uma colher de sopa de essência de baunilha. Ela é opcional e o sabor também, então você pode utilizar aí a essência da sua preferência. E aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar refinado, já está peneirado, coloquei uma pitadinha de sal. Essa minha xícara é de 200 ml, até o fim do vídeo é essa medida. E para quem é novo aqui, eu sempre falo a medida nos vídeos em xícaras para tentar ajudar quem não tem balança, mas eu já pesei tudo e na descrição do vídeo eu deixo tudo em gramas. E se você tem a dúvida qual é o melhor método, em xícaras ou em gramas, sem dúvidas, são em gramas, tá, gente? Ela é precisa, você não tem como errar na sua receita e também você precisa dessas medidas para a sua precificação. E vou deixar os ovos com açúcar bater na potência máxima da minha batedeira por 5 minutos. Vai ficar um creme bem branquinho e espumoso. Enquanto isso, já vou mostrando para vocês o restante dos meus ingredientes, mas aqui, quando eu comecei a preparar a minha receita, aí eu já deixo todos separados, aí sim eu vou iniciar. E para essa receita, eu vou utilizar 180 ml de água ou leite. A minha preferência é o leite, já explico para vocês o porquê. Mas, se você quer deixar essa massa mais econômica, é claro que você pode ir com a água, que não vai fazer diferença. E vou utilizar 45 ml de óleo. Estou utilizando de girassol, porque eu também prefiro, mas o de soja também dá certo. Vou colocar aqui e reservar. Se você utilizar a água, é o mesmo processo. O óleo e o leite também estão em temperatura ambiente. E vamos utilizar também 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Já pesei, peneirei essa farinha e eu vou reservar ela em outro refratário. Lembrando que a minha xícara é 200 ml de capacidade e ml não é gramas. E nessa farinha eu vou colocar uma colher de sopa de fermento químico, fermento para bolos, misturo e reservo também. E os meus ovos com açúcar já deu o tempo do batimento. Vou colocar a minha batedeira na potência 1 e vou colocar primeiro os meus líquidos. Sempre coloco delicadamente para assim eu não estragar a estrutura dos ovos com açúcar que eu ganhei no batimento. Continuando na potência 1, eu vou colocar os meus secos também da mesma forma, delicadamente. Aqui eu apenas vou colocar, não vou bater e termino de misturar com o batedor Globo mesmo. Ou se você preferir, pode ser o fouet.
Misturo com delicadeza para eu não ativar o glúten dessa massa, até ela ficar totalmente homogênea. Massa pronta, ela fica maravilhosa, gente. Se você quiser fazer metade e provar com um cafezinho, também fica ótima. Feito isso, eu vou transferir para uma forma retangular. Coloquei papel manteiga somente no fundo, porque é meu hábito, mas você também pode untar e enfarinhar do modo tradicional. Para os bolos no pote não tem problema nenhum. E a medida dessa forma eu vou deixar passando aqui na tela. Mas, gente, não se preocupem com a medida da forma. Se couber aí a sua massa, você conseguir assar, não tem problema o tamanho dela, porque eu vou esfarelar essa massa. E vou levar para assar no meu forno pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus. Deixar pré-aquecido é muito importante, porque assim não tem oscilação de temperatura e isso também faz murchar a massa, porque você mexe na estrutura do seu bolo. E ele fica a 180 graus do começo ao fim. Ou então, se você já conhece o seu forno, aí na temperatura que você já sabe que vai dar certo. E aqui eu asso em 35 minutos, mas esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. E olha que lindeza de massa. E agora eu já vou falar para vocês o porquê que eu prefiro o leite e não a água. O leite tem mais gordura, porque eu estou utilizando o integral. E a função da gordura é trazer maciez, durabilidade e o leite mais sabor para essa massa. E se vocês separarem, essa massa tem pouquíssima gordura, porque ela é feita justamente para o bolo no pote. Então, por isso que eu prefiro o leite, por conta da gordura e o sabor. Mas, como eu falei, você também consegue preparar com a água. E agora vamos para o primeiro recheio, será cocada cremosa. E para ele eu vou utilizar uma caixa e meia de leite condensado. E 150 gramas de coco ralado. Gosto sempre de fazer a misturinha do coco em flocos e o coco fino. Coloco sempre mais o coco em flocos, porque eu gosto dos pedaços, e o fino sempre a menos, porque ele dá mais cremosidade. É opcional, tá? E é coco sem açúcar. 200 ml de leite de coco e, a princípio, eu vou utilizar uma caixinha de creme de leite. E misturo muito bem antes de levar para o fogo. Esse recheio, as quantidades você pode aumentar ou diminuir conforme a sua demanda. E aqui, esse recheio dá o ponto bem rapidinho, que eu nem preparo na minha panela mexedora. Mas se você tiver e preferir, também dá certo, mas se atente ao ponto. E vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. Não posso parar de mexer, assim como todos os recheios quentes. Aqui ele começa o cozimento, eu vou contar 3 minutos. E já está pronto o nosso primeiro recheio. Vou desligar o meu fogo e vou acrescentar mais uma caixinha de creme de leite. Então, o total para essa receita são 2 caixas. Acrescento o creme de leite e misturo novamente. Transfiro para um outro recipiente, coloco um plástico em contato de toda a superfície e vou deixar esfriar totalmente para utilizar. E o próximo será creme de ninho trufado. E vou precisar de uma caixa e meia de leite condensado. 11 colheres de sopa de leite em pó, estou utilizando o ninho. Já coloco ele no leite condensado, vou misturar bem com a ajuda do fouet, assim não fica com gruminho nenhum. Feito isso, eu vou acrescentar uma caixa e meia de creme de leite. E como eu sei que vocês gostam de saber quais os produtos que eu utilizo na minha produção, nesse vídeo, como é especial, eu vou deixar o nome, as marcas de todos aqui na descrição. Misturo novamente com a ajuda do fouet. Feito isso, eu vou acrescentar uma colher de sopa de margarina, pode ser com sal ou sem sal, não vai alterar aqui o sabor. Se você preferir, também pode ser manteiga. 150 ml de leite, estou utilizando o integral.
e 100 gramas do chocolate branco, esse é o nobre mesmo. E eu sei que vocês vão me perguntar, dá certo com cobertura? Gente, como eu sempre falo, certo dá, mas eu não recomendo porque é recheio. E se você utilizar cobertura, aí você precisa mexer na receita, equilibrar ela, que cobertura sempre é mais doce. E também vou preparar em fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. E esse também dá o ponto rapidinho, fica super cremoso, ideal aí para os bolos no pote. E o ponto desse recheio será esse, gente. Eu ergo a minha espátula, ele ainda vai cair bem líquido dela. Ele não faz nem marcações no meu recheio, percebam que ele cai e já afunda. É esse ponto mesmo. E para eu deixar ele mais lisinho e já resfriar, eu vou passar o meu fouet mais ou menos 1 minutinho. Depois vou transferir para um outro recipiente, colocar um plástico em contato de toda a superfície e deixar esfriar totalmente para o próximo processo. Aqui, como é recheio de pote, se eu tiver pressa, eu coloco sim para esfriar na geladeira, não tem problema que eu vou mexer na estrutura dele. E eu vou precisar também de 150 ml de chantilly, ele precisa estar bem geladinho para o batimento, assim como indica o fabricante, sempre na caixinha tem essas informações. E vou bater ele muito bem, aqui estou utilizando o fouet elétrico, mas pode ser na batedeira também. Vou deixar ele firme assim, para ele não sorar depois do meu recheio. Aqui o meu recheio já esfriou totalmente, precisa, tá, gente, nesse processo, totalmente frio, não pode estar nem um pouquinho morno. E olha que lindeza de creme, gente, e o brilho dele também fica incrível. E vocês viram que o ponto é bem rapidinho mesmo, sem sofrimento, né? Aqui você já tem um recheio de ninho trufado. Então, se você quiser utilizar ele dessa forma, também dá certo. Mas para os bolos do pote, eu super recomendo você sempre colocar um pouquinho de chantilly. Por quê? Você vai deixar um recheio mais leve, aveludado, e ele vai ser ótimo para o seu rendimento. Então, eu vou acrescentar o meu chantilly aos poucos. Coloco todo o meu chantilly até que ele fique assim. Ah, gente, assim como o chocolate precisa ser de boa qualidade, também capricha aí na qualidade do seu chantilly, para você ter ótimos resultados. E o próximo recheio será laca. Vou preparar ele na batedeira, pois é um recheio frio. Aqui eu tenho 160 gramas do chocolate laca, que são 2 barrinhas dessa que a gente compra no mercado. E nesse chocolate eu vou colocar 1,5 caixa de creme de leite. E vou preparar essa ganache no micro-ondas, de 30 e 30 segundos. Então, cada pausa eu vou mexer para que não queimar. Se você não tiver micro-ondas, também dá certo no banho-maria. Ganache pronta, eu vou deixar ela reservada por 20 minutos, só para esfriar um pouquinho. E continuando o recheio, eu vou utilizar 295 gramas de leite condensado. Todos os meus ingredientes aqui estão em temperatura ambiente, não precisa estar gelado. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa do recheio laca. Aqui é 100 gramas desse recheio. Se você não tiver ele, vai dar certo a sua receita? Vai sim, só que ele vai intensificar o sabor de laca. Se você não utilizar ele, aí você coloque mais 100 gramas de leite condensado na sua receita. E, gente, você já comeu esse recheio? Ele é muito saboroso. Então, se você ficar na dúvida, vale a pena um investimento e com ele você consegue fazer muito mais receitas.
E vou utilizar meia colher de sopa de emulsificante. Já coloquei dessa forma porque muitas pessoas culpam o emulsificante dele ficar gosto na receita, de não ficar legal. Mas, gente, é só saber usar, então coloque sempre a quantidade certinha. Estou utilizando esse emulsificante que ele é para sorvete. E eu estou utilizando 7 colheres de sopa de leite em pó. Gente, não estou utilizando o ninho, porque não compensa no custo e eu também não quero o sabor de ninho aqui. E porque eu utilizo o leite em pó? Uma que ele sempre traz um saborzinho a mais nas receitas e também ele vai me ajudar na estrutura desse recheio. Assim, eu não preciso utilizar muito chocolate e deixar a minha receita enjoativa. Então, se você quer mais consistência nesse recheio, pode aumentar um pouquinho aí no leite em pó. E por último, eu vou colocar a minha ganache que estava reservada. Vou colocar para bater na potência máxima da minha batedeira por 4 minutos. Que recheio difícil, né, gente? E você ainda consegue utilizar ele em vários preparos, como sobremesas, copo da felicidade, e com ele também vamos ter várias combinações. E aproveita aí e me conte, você já está gostando desse conteúdo? Se sim, deixa aqui nos comentários para mim, para eu trazer mais conteúdos assim para o canal. E se você ainda não é inscrito por aqui, se inscreva, toda semana tem novidade. E deixe bastante sugestões aqui para os próximos conteúdos. E aqui, gente, eu também vou limpando a tigela da batedeira, sempre para não ficar nenhum gruminho no batimento. Recheio pronto, sem nenhuma dificuldade, e temos um recheio super gostoso. E ele é ótimo para aquelas encomendas em cima da hora, porque em minutos está pronto e já podemos fazer a montagem. E ele fica nessa consistência. Depois que ele for para a geladeira, ele vai firmar só mais um pouquinho. Agora, vamos para mousse de maracujá. É outro recheio super fácil, bateu, tá pronto. E vou utilizar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite. Vou bater esses dois ingredientes. Bato na potência máxima, só o tempo de misturar mesmo. Feito isso, eu vou acrescentar a minha pasta saborizante, é caseira, eu já preparei várias vezes aqui no canal, eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição para vocês. Aqui eu tenho 150 gramas da redução de maracujá, já está fria, e eu vou colocando aos poucos no liquidificador, porque percebam como já vai ficando consistente. Chega uma hora aqui que eu nem consigo bater mais. Essa pasta é o meu toque especial, porque eu já fiz com suco, já fiz com pó saborizante, o suco concentrado, todos dão certo. Mas, gente, com a pasta, o sabor fica bem melhor, eu super recomendo. E olha a consistência que ela fica. Aqui eu nem bati, tá, gente? Só misturei a redução e ela já fica nessa consistência. O liquidificador nem aguenta mais bater. Essa mousse feita dessa forma também é interessante, porque você também consegue utilizar ela em bolos festivos, de tão firme que ela fica. Já passei para um outro recipiente, agora eu vou acrescentar 150 gramas de chantilly batido em ponto firme, do mesmo jeito que eu fiz o batimento do chantilly com o recheio de leite ninho. E eu coloco o chantilly aos poucos no recheio e não ao contrário, porque assim eu trago mais leveza. E um recheio, para ele ser considerado mousse, ele precisa de bastante ar na preparação. Uma outra dica para vocês, se você utilizou a redução e ainda não ficou no sabor intenso que você quer, você pode complementar com o pó saborizante no sabor maracujá também. Tenho certeza que vai ficar top. Recheio pronto, agora eu vou deixar ele na geladeira só para eu mostrar a consistência. Mas aqui você preparou, já pode começar a montagem do seu bolo no pote. E agora eu vou preparar as caldas. A primeira é uma fria, a que eu uso sempre. E para isso eu vou utilizar 65 gramas de leite condensado para 200 ml de água. A água eu também vou pesar na balança, porque a mesma quantidade que vai dar aqui em gramas, ela também é ml. Só a água, tá, gente? Então, 65 gramas de leite condensado para 200 gramas ou ml de água.
Ali ficou 3 gramas a mais, mas não tem problema. Feito isso, é só misturar e a caldinha já está pronta. E agora, para a próxima calda, ela é bem versátil e com ótima validade. Aqui eu vou utilizar 3 pedacinhos de canela em pau, 3 pedacinhos de cravo da Índia, uma maçã picadinha com a casca e como a fruta tem vários tamanhos, aqui a minha maçã deu 115 gramas, 10 colheres de açúcar e 1 litro de água. Vou misturar bem e levar para ferver mais ou menos 4 minutos. Se você aumentar ou diminuir aí a quantidade da calda, esse tempo pode mudar. E essa calda é ótima, ela é muito versátil. Caso você não queira utilizar a maçã, você pode substituir por casca de laranja, casca de limão. Em refrigeração tem a validade de 30 dias, então ela é ótima para aqueles bolos no pote que você quer aumentar mais ainda a durabilidade dele. Mas lembrando que, se você utiliza essa calda, mesmo que ela tenha a validade de 30 dias, mas você utiliza um recheio que a validade dele é de 5 dias, a validade do seu produto sempre será a de menos tempo. Então, o seu bolo no pote terá a validade apenas de 5 dias. E eu não preciso ficar mexendo essa calda sempre, dissolver o açúcar já está pronta. E se você ficar na dúvida que ela está pronta, percebam que a minha maçã já mudou de cor. Já está ótima, agora eu vou deixar esfriar totalmente para utilizar. Calda pronta, coloco na bisnaga grande para ajudar também na produção. Agora é só partir para a montagem. E as minhas massas já estão prontas e frias. E essa massa de 6 ovos me rende 15 bolos no pote. Para tentar ajudar mais ainda vocês, se você quer aumentar ou diminuir a quantidade dessa massa, eu vou deixar aqui na descrição a quantidade certinha para um ovo, todos os ingredientes detalhados para apenas um ovo. Isso significa o quê? Se você quer fazer uma massa com 3 ovos, você vai pegar todos os ingredientes, multiplicar por 3. Ou então, você quer fazer essa quantidade com 10 ovos, você quer aumentar bastante essa massa. Você vai pegar todos os ingredientes e multiplicar por 10. Simples assim, né? E para a montagem dos bolos, eu utilizo a massa esfarelada. É totalmente opcional trabalhar dessa forma. Você pode utilizar um cortador conforme o seu pote, redondo ou quadrado. Eu prefiro esfarelado porque eu agilizo a minha produção e eu também não tenho nenhum desperdício. E, gente, olha a fofura dessa massa. E para esfarelar, eu retiro primeiro o papel manteiga, porque eu utilizei ele. Retiro o topo que é mais açucarado, a parte de cima. Só isso, tá, gente? O fundo e as laterais eu não tiro muito, porque o meu forno não doura tanto. Mas caso o seu ficar bem douradinho, você retira essa parte também. E eu vou esfarelar toda a massa, tá? Sem segredo nenhum, conforme eu vou mostrar aqui no vídeo. E eu prefiro essa massa para os bolos do pote. Aqui eu ainda coloco um pouquinho de óleo, eu acrescento um pouco a mais de gordura. Mas ainda tem massas que nem essa gordura do óleo eu utilizo, eu fico somente com a gordura das gemas e do leite. Por que isso? Porque é um bolo no pote, onde a gente deixa ele bem molhadinho. E uma massa amanteigada, você não vai preparar um bolo no pote, né? Que é um bolo que você vai deixar ele refrigerado e bem umedecido. E o que vai acontecer com essa massa amanteigada ou margarinada no bolo de pote? Conforme você deixa em refrigeração, ela vai endurecer. Então, é recomendado que você utilize uma massa assim, com pouca gordura nela, ou então somente as gorduras dos ingredientes mesmo, conforme eu falei, do leite, o integral tem 3%, as gemas também tem gordura. E essas são as melhores massas para um bolo no pote, um bolo gelado, porque ele vai ser mantido basicamente o tempo inteiro em refrigeração. Massa pronta e já vou começar a montagem dos bolos. E hoje eu vou utilizar esse pote, ele é bem resistente, eu comprei dessa marca, ele vem com 20 unidades, a capacidade dele é de 200 ml.
Esse pote é ótimo se você quiser congelar seu bolo, ele já montadinho, porque o próprio fabricante tem essa recomendação que pode ir ao freezer. Ou então, se você tem uma grande produção, você precisa colocar um pote em cima do outro, ou você faz venda na rua, esse pote é ótimo pela resistência dele. Mas esses potes aqui tem de várias marcas com ótima qualidade, tá, gente? Não se apegue à marca. Mas eu recomendo esses aqui, ó. Caso você faça, você não precisa levar para longe, você não vai vender na rua. Gente, esse daqui é um plástico um pouquinho mais fino em vista do outro, mais grosso em vista de outros. Eu espero que você tenha me entendido. E eu trabalho muitos e muitos anos com esse pote. Ele também é de 250 ml, vem separado o pote e a tampa. E por que ele é ótimo para minha produção também? Gente, ele é muito mais barato, tá? É uma sugestão que eu deixo aqui para vocês. O primeiro que eu mostrei para vocês vem apenas com 20 unidades. Esse, que eu gosto bastante, ele vem com 50. Aí, você já vê a quantidade, né? E ele é muito mais barato que os outros. Ali eu tava amassando para mostrar para vocês que ele também é resistente. E como eu fiz esse conteúdo para vocês, não é da minha produção no dia a dia, senão eu não consigo gravar. Eu vou utilizar o pote quadradinho, mas eu deixo essa dica também para vocês. E mais uma dica também, se você trabalha no Deliveroo ou no iFood, também tem esses potes aqui, que ele só abre quando você quebra o lacre. Ele é redondinho, também tem quadradinho, e ali eu tava mostrando o lacre para vocês. Esse também é super resistente e também é recomendado para o congelamento. E agora, vamos começar a montagem? Aqui eu vou mostrar um por um para vocês, mas na sua linha de produção, você primeiro faça etapas. Depois eu vou explicar melhor isso para vocês. E para montagem, alguns recheios eu coloco na manga de confeitar, outros não, porque não dá. Mas eu vou compartilhando com vocês. Ali, primeiro, eu coloquei um pouquinho de recheio no fundo, vou umedecer com a calda que tem mais durabilidade, mas é opcional aqui em questão da calda. As duas que eu apresentei para vocês servem para todos esses bolos. Depois eu venho com outra camada de recheio, vou colocar a massa. Gente, ali é o meu medidor, tá? Eu tenho já ele para eu não ficar pesando um por um. Mas eu vou pesar e vou mostrar para vocês quanto que fica de massa, calda e recheio. Coloco mais uma camadinha de massa, ajeito com o próprio pote. Depois de ajeitar, eu umedeço e vou colocar mais uma camada de recheio. É basicamente isso a montagem, mas é claro que montagem não tem regra. Monte aí conforme você gosta ou o seu público aceita mais. E no vídeo eu vou apresentar para vocês quanto eu coloco de recheio, massa, calda, porque eu quero que esse conteúdo fique completo. Para quem tá começando, não fique inseguro. Então, se tem uma balança, já vai saber ali a montagem. Mas, gente, eu não faço bolo de pote por peso, porque eu já tenho todos os meus medidores. Medidores da massa, eu sei quanto eu coloco de recheio, para assim a minha produção fluir melhor. Então, agora eu vou começar a pesar para mostrar para vocês o peso de cada um. O primeiro recheio será 14 gramas, a massa será 25, tanto que se eu pego com esse meu medidor, dá certinho, ele é cheinho, já mostro para vocês. Esse medidor, ele tem a capacidade de 80 ml, se assim eu acho que pode ajudar alguém, né? Vou umedecer com 16 gramas de calda. Vou colocar 50 gramas de recheio, ou do meio. E mais 25 gramas de massa. E finalizo com 50 gramas de recheio. Aqui, gente, é só para vocês terem uma base, para ninguém ficar inseguro na montagem do bolo de pote, porque cada recheio tem um peso. Vocês estão vendo ali que com essa quantidade eu nem preenchi todo o meu pote, porque recheio de mousse é mais leve. Assim como a gente faz bolos festivos, a gente sabe que tem recheio mais pesado, mais leve, no bolo de pote não é diferente.
Já fiz a montagem de todos. Aqui, essa quantidade de recheio me rendeu 7 bolos de mousse de maracujá. E para finalizar, eu apenas coloquei granulê, porque era o que eu tinha, mas você também pode colocar geleia de maracujá. E a validade desse bolo eu dou até de 5 dias, sendo mantido sempre em refrigeração. Ele dura um pouco mais, mas lembrando que sempre o nosso produto tem que vencer bom. E para esse sabor, o aplicativo sugeriu para as minhas vendas por R$ 11,92. Tô deixando passar aí tudo na tela para vocês e o rendimento foram de 7 bolos. Agora, vamos para a montagem do recheio laca. Ele eu não coloco na manga de confeitar, porque ele é bem molinho e na manga de confeitar ele fica vazando, então eu vou na colher mesmo. A montagem é do mesmo jeito, só que aqui eu vou trazer saborizações para vocês. Faço primeiro o fundo com o recheio. O primeiro bolo será laca com morango. Vou utilizar a geleia para assim eu ter mais durabilidade, mas também dá certo com a fruta fresca, só que a validade cai. E eu vou colocando geleia na lateral ali do meu pote para assim aparecer para o meu cliente. E lembrando que eu vou deixar os produtos que eu utilizo na descrição, o nome de todos. O próximo será Laca Oreo, que é um chocolate de sucesso, né, gente? E eu vou utilizar gotas de Oreo. Pode ser a bolacha também, mas eu não gosto por conta do desperdício na minha produção, porque eu não utilizo o recheio, senão o meu bolo vai ficar muito enjoativo. Depois eu vou colocar a massa, que é 25 gramas em todos. Ajeitei a massa, umedeço e agora eu vou continuar seguindo os recheios. Aqui as gotas de Oreo eu utilizo em média de 4 a 5 gramas, é pouquinha gotinhas mesmo. Com o recheio laca, eu fiz um sabor somente laca, laca Oreo e laca com morango, mas dá para você abusar aí da criatividade e ter várias saborizações com esse recheio. Esse é somente laca, a finalização todos eu utilizei o granulê, esse eu coloquei um pedacinho do chocolate laca mesmo, esse eu finalizei com morangos e o laca Oreo com o Oreo pequenininho. E para esse sabor, o aplicativo me sugeriu para as vendas R$ 14,06. O rendimento dele foram de 10 unidades. E a validade desse bolo eu também dou de 5 dias, sendo mantido em refrigeração. Se você utilizar fruta fresca, assim como o morango, essa validade cai. E aqui, as gotas de Oreo, a bolacha vai murchar sim, tá, gente? Mas como eu sempre falo, quando o cliente compra o bolo, ele não está esperando crocância, e sim sabor. E o Oreo que eu utilizei foi esse mini Oreo para decoração. Agora eu vou para a montagem do leite ninho. Para isso, eu vou preparar uma ganache de Nutella. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate, precisa ser o chocolate mesmo e não a cobertura. É no sabor blend que eu estou utilizando, se você quiser suavizar mais ainda, você utilize o meio amargo. Já derreti o meu chocolate e acrescentei nele 200 gramas de creme de leite, que é uma caixinha. Misturei muito bem, vou reservar um pouquinho dessa ganache porque eu também vou utilizar na cocada cremosa. E para essa quantidade que eu preparo de ganache, eu sempre utilizo 3 colheres de sopa da Nutella. Mas como eu reservei um pouco, eu vou colocar apenas 2 colheres de sopa. Misturo novamente até ficar homogêneo e aqui a Nutella não misturou com facilidade. Então, eu volto ela para o micro-ondas mais 30 segundos até essa Nutella ficar homogênea. Aqui, leve para o micro-ondas novamente, só se tiver necessidade, assim como eu. Misturei, já está pronta a nossa ganache de Nutella. E se você quiser intensificar mais ainda esse sabor, você pode utilizar pasta saborizante no sabor avelã.
E para a montagem desse, eu vou colocar o meu recheio na manga de confeitar. E vai ser da mesma forma, coloca um pouquinho de recheio no fundo do pote. O primeiro será leite ninho com Nutella, então eu vou colocar um pouco da ganache no fundo do pote. A massa, vou ajeitar e umedecer. Feito isso, venho com o recheio. Coloquei a ganache em um saquinho e vou colocar bem no cantinho do meu pote, para chamar bem a atenção. E repito a montagem: massa, umedeço e recheio. O próximo será apenas leite ninho, que também faz muito sucesso, e a montagem é do mesmo jeitinho. O próximo será ninho com Oreo, vou fazer a montagem do mesmo jeito que eu fiz laca com Oreo. O próximo será leite ninho com morango. Aqui também tem a possibilidade de ser a geleia. Para essa montagem, coloquei um pouco de recheio no fundo, uma camada de massa. Vou colocar bastante morango aqui diretamente na massa. Coloco já bastante nessa hora, porque depois eu não coloco mais morangos. Venho com o recheio, massa, umedeço e novamente recheio. Aqui também tem a possibilidade de você colocar os morangos arrumadinho. Você corta ele em rodelas e coloca na lateral do pote, fica lindo. E sobre a calda, eu utilizei somente a de maçã no bolo de maracujá e os outros bolos eu utilizei a calda de leite condensado. Por preferência minha, mas como eu falei, a combinação são em todos os bolos as duas caldas. E para finalizar esses bolos, eu também coloquei granulê na lateral, pode ser granulados também, tá, gente? Isso é até mais em conta. E o leite ninho com Nutella, eu coloquei um pouquinho da ganache em um saquinho, cortei bem fininho, faço tracinhos e depois eu venho puxando com um palito de dente, sempre um indo e um voltando. E o rendimento desse recheio foram de 10 unidades, a validade também eu dou de 5 dias, sendo mantido em refrigeração. Com morango, eu dou a validade no máximo de 3 dias. Isso também vai depender da minha fruta, às vezes caindo até para 2 dias. E para a finalização, eu vou seguir o bolo. O de Oreo, eu vou colocar a bolachinha, a mini, o leite ninho com morango, a fruta, o próprio morango, e o de ninho, raspas de chocolate, mas pode ser o granulado também. E sobre a precificação do bolo de leite ninho, tô deixando passar aí na tela para vocês. O aplicativo me sugeriu por R$ 12,48, mas somente o sabor de leite ninho. Cada um aqui eu preciso fazer a precificação diferente, aí fica mais caro. E o rendimento dele foram de 10 unidades. E agora vamos pro recheio de cocada cremosa. Gente, esse recheio fica uma delícia. Aqui eu tava mostrando que realmente fica muito cremoso esse recheio. Vou colocar ele na manga de confeitar. E para fazer a montagem somente de cocada é do mesmo jeitinho.
E o próximo será cocada cremosa com chocolate. A montagem vai ser do mesmo jeito, só que eu vou colocar a ganache no cantinho ali também do pote, sempre puxando para as laterais. Então, para não ficar dúvida, coloquei um pouco de recheio, um pouco de massa, umedeci o recheio novamente. Vou colocar a ganache no cantinho do pote e vou repetir o processo da massa, umedecer e recheio novamente. E o rendimento desse bolo de cocada foram de 6 bolos. A validade dele eu dou até de 7 dias, sendo mantido em refrigeração. Sobre a precificação do bolo cocada cremosa, tá passando aí na tela para vocês. O aplicativo me sugeriu por R$ 12,37, me rendeu 6 unidades. E, gente, sobre a precificação, lembrando que cada um tem que fazer a sua, porque ela é feita em cima do nosso gasto, para você ter o seu lucro. O aplicativo que eu utilizo para precificar se chama Meu Preço Calculadora de Confeitaria. E, gente, nunca deixe de precificar para você não perder dinheiro e trabalhar de graça, né? Acaba até que desanima da confeitaria porque você não vê um retorno. E como eu sempre falo, nunca deixe ninguém colocar preço no seu produto. E quem coloca preço no seu produto é você mesmo, porque você sabe o quanto você gastou, o tempo que você levou para preparar. Então, gente, se valorize sempre. E eu escuto muito, ai, mas o pessoal acha caro. Gente, tá tudo caro, como que a gente vai fazer alguma coisa baratinha? E quem acha caro dos meus produtos, sabe o que eu faço? Eu falo tchau, eu também acho um monte de coisa cara no mercado. Se eu não posso comprar, eu não compro. Eu deixo meu bolinho lá quietinho, daqui a pouco vem outro e compra. E também, para eu conseguir aumentar o meu lucro, eu compro todos os meus produtos em atacado, faço estoque de leite condensado, creme de leite quando eu vejo na promoção. Assim eu consigo lucrar mais. E para finalizar o bolo de cocada, eu utilizei o coco fino. E como eu falei, eu não faço o bolo um por um, como eu mostrei aqui no vídeo, por conta da saborização, da explicação, tá? Na minha produção, eu faço etapas, como tá aparecendo aqui no vídeo. Primeiro, eu faço a etapa de todos, do primeiro recheio, depois da massa, e assim eu vou seguindo, porque eu ganho mais agilidade na produção. E esse bolo que eu estou fazendo a montagem, o sabor dele é mousse de leite ninho e trufado de chocolate ao leite. Gente, eu não passei ele nesse vídeo porque ia ficar muito longo. E esse sabor aqui é muito queridinho. E se vocês gostaram desse conteúdo, me conta, deixa aqui nos comentários que eu quero fazer a versão de chocolate e eu trago esse recheio também para vocês. Mais uma dica para facilitar a sua produção. Se você não tem muito tempo ou então tem muita produção aí pela frente, você pode trabalhar com as suas massas congeladas. Você vai embalar ela dessa forma que eu embalei, ó, bem vedadinha. Vai colocar a data de fabricação dela, isso é muito importante, e vai congelar. Ela congelada tem a validade de 30 dias. E se você quer descongelar a sua massa, você vai pegar do freezer e colocar na parte de baixo. Assim vai evitar cristais de gelo e descongelando você pode usar ela do jeitinho que eu mostrei aqui no vídeo. Simples assim, né? Assim facilita muito, você não perde cliente, você consegue atender totalmente a sua produção. E você também pode congelar os seus recheios, facilitando bastante, né? Gente, para descongelar, você tira e coloca na parte de baixo da geladeira, tá? Eu não fui específica. E esse vídeo ficou bem longo, né, pessoal? Mas eu queria compartilhar todas as dicas com vocês. Para quem quer começar, quer ter uma renda, bolo de pote é uma ótima opção. E você nem precisa procurar mais fácil venda. Se você tiver um bom público com ele, pode ter certeza que você terá renda todo mês somente com bolos no pote. E, gente, o começo não é fácil mesmo. É difícil porque você precisa conquistar os seus clientes. Por isso que eu sempre falo, faça com carinho, capricho, que o seu cliente sempre vai voltar. Então, todos os dias você aumenta o seu público.
E como eu sempre falo, tenha um diferencial, um toque a mais nos seus produtos. Trabalhe com produtos de qualidade, porque você sabe que muitas pessoas também vendem o bolo de pote, mas por que que o seu cliente vai preferir o seu? Porque o seu produto sempre terá qualidade. E agora, para finalizar os bolos, eu vou tampar, vou colocar a validade e o sabor de todos. É muito importante sempre colocar a validade. E aqui eu também gosto de colocar esses granulados, porque a tampa não pega no recheio e quando o cliente abrir, não vem recheio na tampa. E eu uso essa etiqueta que está com a minha logo, coloco o sabor do bolo e a validade. E como eu falei, se você colocar o morango arrumadinho, ele fica dessa forma. Fica um charme, né? E se você gostou e quer a versão de chocolate, gente, deixe muitos comentários para mim, assim vocês também me incentivam. E se eu esqueci de qualquer informação, eu complemento na descrição. Qualquer dúvidas, deixa aí nos comentários que eu também vou tentar ajudar vocês. E eu já vou ficando por aqui, eu espero de coração que esse conteúdo te inspire, te ajude e também que você tenha renda com os bolos no pote. E é claro que eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!